Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, um amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Hoje vou trazer um tema que eu era para ter trago há muito tempo e que irei falar hoje a respeito da pregação dentro das igrejas. Como eu sempre digo, cabe lembrar aqui que eu não faço esses vídeos, faço esse canal com a intenção de ter a maior sabedoria ou algo que possa até mesmo alguém ver meus vídeos e querer desprezar a pregação dos seus pastores. Não, muito pelo contrário. A minha intenção aqui é sempre falar para as pessoas avaliarem o que eu falo, sempre perguntarem a seus pastores. E também sempre eu ressalto a importância da igreja. Jamais vou fazer um vídeo e desprezar. E eu sempre falo nos meus vídeos, procurem avaliar e ficar sempre com o pé atrás desses caras que fazem vídeos onde a intenção é sempre dizer que as igrejas estão erradas. Que as igrejas viraram isso, as igrejas perderam o consenso, as igrejas perderam a direção, que as igrejas agora elas não seguem mais como Jesus mandou. E eu acho que é de uma irresponsabilidade muito grande, imensa, a pessoa querer falar de algo como tentar se tirar as pessoas das suas próprias igrejas. Quer seja fazendo um culto em casa, a pessoa vai fazer um canal do YouTube, agora o cara virou um grande pregador do YouTube, quer seja que a pessoa na rádio, no canal de TV, não importa. A importância da igreja ela nunca deve ser diminuída. Lógico, sabemos que tem pastores que têm errado, sabemos, mas a própria Bíblia nos alerta disso. Eu preciso fazer um canal para poder falar as pessoas saírem das suas igrejas e me seguir aqui. Não, jamais isso. Então eu tenho essa responsabilidade, essa preocupação, porque eu sempre vou prezar a igreja. E desconfio, foge de quem sempre a pessoa é contra a igreja, a pessoa está sempre atacando a igreja. E quando eu falo igreja, eu me refiro a qualquer denominação de igreja cujo o nome de Cristo é pregado. Desde o início da minha conversão, há 37 anos atrás, eu estava saindo da adolescência, saindo da fase infantil para a adolescência já, 12 para 13 anos, eu acompanhava dois grandes pastores, acompanhava não como as pessoas lembram, penso no sentido das redes sociais, acompanhava porque ouvia falar. E esses dias eu vi um vídeo na internet falando deles, que as curas deles eram falsas, que não sei o quê. E aquilo me deixou, sabe, entristecido, porque eu vi algumas coisas que realmente a gente via que parecia ser um milagre forjado. E eu fico assim, meu Deus do céu, que coisa horrível isso, porque você tinha a referência daqueles dois pastores como homem de Deus. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um canal, vou falar mal dessas duas igrejas? Não. Vou causar confusão, fazer membros saírem da igreja, depois ficar no mundo e não ir para lugar nenhum? Também não. Mas sempre falo que as pessoas têm que orar, pedir direção a Deus, pedir Deus de direção ao pastor que está lá na frente também. Porque a igreja orando pelo pastor, o pastor orando pela igreja, a igreja está forte. E esse é um dos motivos que eu sempre falo, que as igrejas, os irmãos, os membros, eles não têm que estar só confiando no pastor. Eles também têm que estar orando pelo pastor. Porque assim fica a unidade do corpo de Cristo. Talvez a pessoa fala, não, eu sou só membro e o pastor é que se vire para poder santificar ele mesmo e se me santificar também. Está errado isso. Mas o ponto também que eu quero chegar é o que tem enfraquecido as igrejas nesses últimos séculos, nessas últimas décadas, perdão. Muitas vezes a falta de uma palavra forte. E o que é uma palavra forte?
É aquela palavra onde aquele pastor pega o microfone, esbraveja, fala com uma veemência e tudo, e chega a babagem, parece que está esbravejando, gritando, todo mundo ouvindo. Não. A palavra forte é aquela palavra que vai direta no coração. É aquela palavra que é falada e que vai dentro da necessidade da pessoa. Quer a pessoa esteja doente, vai aquela palavra de fé para cura. Quer a pessoa que está com rancor no coração, não consegue perdoar, aquela palavra vai naquela direção para a pessoa aprender a perdoar. Quer a pessoa, ela, por algum momento, ela está em desespero, a palavra vem para consolar aquele coração. Então, isso que é uma palavra forte. A palavra forte é aquela palavra que ela é incisiva, mas ela vai diretamente dentro do coração da pessoa. Porque também, às vezes, as pessoas pensam que a palavra mansa é que vai para o coração. Se a pessoa está errada, precisa se consertar, não é a palavra mansinha que vai acertar a pessoa. Ou seja, então, não adianta também fazer uma pregação abjeta para poder querer agradar uma pessoa que não vai adiantar. E também não adianta o cara também subir no púlpito e querer fazer uma pregação lúdica, porque aquilo ali não é entretenimento. Não é para ser engraçadinho a pregação. Lógico, às vezes tem um momento de descontração, a gente fala alguma coisa ou outra, a igreja solta um sorrisinho, mas se isso for raro para poder usar para fazer uma referência de alguma coisa, amém. O que não pode é a pessoa tomar aquilo ali como padrão da pregação. Aí parece que não virou uma pregação, parece que o cara está ali fazendo uma comédia em pé. Então eu sou muito, vamos dizer assim, eu sou muito antiquado em relação a essas coisas. Antiquado não quer dizer que eu seja arcaico, que eu seja legalista ou outra coisa, não. É um zelo pela pregação, pela palavra de Deus. Porque o momento da pregação, ele tem que ser o momento onde Deus está falando com a pessoa. Não tem que sair nada do homem, não tem que sair nada do meu estudo teológico, não que eu tenha, evidentemente, eu quero deixar isso bem claro, me refiro à pessoa que tenha. Ou seja, a pregação ela tem que vir diretamente do coração de Deus para a igreja. E é vital que quem se entrega a Deus até o momento para pregar, ele tem que vir algo do céu. Não algo do seu próprio entendimento. Porque muitas das vezes a palavra vindo do próprio entendimento da pessoa, ou seja, não vai gerar nada na igreja. E quando o Espírito Santo ele usa, ele vai diretamente naquilo que a pessoa está precisando ouvir, embora a pessoa não queira ouvir. E a pregação ela não tem que ser alfinetada. Como por exemplo, a pessoa sabe que tem dois irmãos que estão brigados, um está com rancor com o outro. A pessoa vai lá, abre a Bíblia para poder pegar aquilo ali para pregar, ou seja, aquilo ali forma uma palavra de uma forma demagógica. Porque a pessoa sabe através da condição, não porque o Espírito Santo revelou. E uma coisa interessante nisso aí, é que quando a pessoa ela percebe que aquilo ali veio de uma forma falsa, a pessoa não aceita. Alguém pode dizer assim, mas presbítero, pode uma pessoa se falar pelo Espírito Santo e a pregação vir a pessoa não aceitar? Pode também. Só que uma diferença é que quando a pessoa ela sabe que aquilo veio de Deus, ela fala para si que aquilo ali foi uma alfinetada, mas dentro do coração dela ela sabe que é de Deus, ela sabe que ela está errada. Ao passo quando a pessoa está errada e aquela pregação veio de forma demagógica, ela sabe que é do erro dela, mas ela também sabe que aquele ali falou sem estar no espírito, falou da carne. E não gera efeito algum. Eu lembro de um caso, a minha irmã, que ela está desviada agora no momento, eu falo no momento que eu tenho fé que ela vai voltar. Nesse momento, uma vez ela foi visitar uma igreja, estava visitando, estava querendo voltar, e tinha um irmão que profetizava, que entregava tudo. Depois de passar a vigiar, descobriu que esse irmão ele vigiava as pessoas, vigiava a casa das pessoas, e depois chegava no altar e queria dizer que estava entregando algo. Depois ele foi desmascarado. Não era nada disso, ele ficava vendo para poder falar. E também, muitas vezes acontece também na própria pregação. A pessoa sabe de um assunto, do que aconteceu, e quer usar aquilo como se fosse o Espírito Santo que estivesse revelando a ele em pregação. Então tudo isso são coisas que enfraquecem a igreja.
Então, como que uma igreja ela tem que ser forte? Dentro da pregação, uma pregação inspirada por Deus. Agora, da minha parte, eu não consigo aceitar nada da pregação que não seja pregação. O culto ele tem seu tempo todo para ter oração, para ter louvor, para ter entregas, quando tem entregas, evidentemente. Então, na hora do culto, na hora da palavra, não tem que ter momento para mais nada. Abriu a Bíblia para pregar e para falar porque a igreja quer ouvir. Não tem que a pessoa, na hora da pregação, aí vai ministrar algo para entregar a pessoa. Ou levanta alguém, vai lá e vai profetizar na hora e interrompe a pregação. Parece que as pessoas não percebem aquilo que Paulo falou, na necessidade da ordem do culto. E se perceberem a ordem da palavra de Deus, o quanto ela é significativa, as pessoas teriam ter respeito, muito mais temor para pregar. Na palavra de Deus não é momento para poder cantar hino, para cantar louvor, é a palavra de Deus, porque isso teve um momento todo do culto. E muitas vezes a pessoa fica ligada naquela cantiga e tudo, e a pregação mesmo, ela não vem para suprir a alma da pessoa. Não há nada melhor do que uma palavra de Deus pura e simples pregada para ir para o coração da pessoa. Não tem que ter os levitas tocando alto demais, atrapalhando o pregador, e às vezes, às vezes é o próprio pregador que pede, ou seja, por quê? Porque tem aquilo ali é para levar o povo a Deus. O que vai levar o povo a Deus é as suas palavras ungidas e santas que saem da tua boca. Porque o povo pode chegar a Deus no decorrer do culto, nos louvores, nas orações, tudo, mas a palavra de Deus é ela que vai levar o povo a Deus. Porque se no momento do culto, louvando, o povo chega a Deus, na oração chega a Deus, porque só na hora da palavra de Deus tem que ter alguém orando, tem que ter alguém cantando para poder chegar a Deus? Para mim isso não faz nenhum sentido. Ou seja, então a pregação ela tem que ter a sua regra, que é pregar. E eu sou muito rigoroso nesse sentido, porque também, até mesmo na hora de pregar, tem que ter um silêncio sepulcral na igreja. A palavra de Deus fala que quando os profetas iam falar, todo mundo se calava, grandes, pequenos, meninos, todo mundo. Mas alguém não pode dar um aleluia, glória a Deus? Até pode, sim, mas em seu coração, percebendo que aquela palavra veio para mim. Sabe? Porque a igreja tem um momento todo para dar aleluia, glória a Deus. Às vezes, lá no meio do culto, um pastor fala, vamos fazer a busca do Espírito Santo, vamos orar, vamos ficar de pé. Aí faz meia hora de oração. Às vezes a pessoa está assim, abre o olho, amém, não sei o quê, nem glorifica. Aí na hora da palavra, não sei de quanto glória a Deus, aleluia, a pessoa solta naquele momento. Já não teve esse tempo de poder dar glória a Deus na oração, poder se expressar diante de Deus. Aí nós vemos que são coisas sem nexo. E uma outra coisa também, que também gera uma meninice dentro da igreja, dentro dos próprios pregadores. Às vezes o pregador está indo tão bem, ele está pregando, aquela palavra está fazendo efeito. E às vezes ele mesmo se sabota. No momento que ele interrompe a pregação e fala, cadê o glória da igreja? Cadê o aleluia? Você não está entendendo essa coisa, você não está entendendo. Isso é uma das expressões que eu acho ficou ridículo. É como eu digo, ficou até dizer uma expressão abjeta nos últimos dias. O cara está perguntando, você não está entendendo. Não, você não está entendendo, você não entendeu. Por que será que não entendeu? Mas alguém levantou, você não entendeu, porque você não explicou direito. Puxa, o irmão falou, mas a verdade é essa. Ao ponto de falar como a igreja pode entender bem, a palavra de Deus quer dizer isso, é muito melhor. Porque às vezes a igreja está entendendo. Mas muitas vezes uma certa vaidade da pessoa querer que todo mundo dê glória que está pregando, às vezes nem para glorificar Deus, pela vaidade dele. Porque às vezes, eu vou contar um caso assim, às vezes um pregador vai, está pregando na igreja, a igreja glorificou. Outro dia outro pregador vai pregar, então ele vê aquilo, ele achou que aquilo ali foi por causa do pregador, mas aquilo foi natural. Aí ele prega, às vezes Deus está usando da mesma forma como o outro,
A igreja está naquele silêncio, está ouvindo, está aprendendo o que o camarada faz. Cadê o glória? Cadê o aleluia? Ele quer que aconteça igual o outro. Quando cada culto é um culto diferente. Cada vez Deus está usando. Detalhe do que eu falei antes. Se alguém soltou um glória espontaneamente, porque sentiu que aquela palavra ardeu no seu coração, igual os discípulos da estrada de Emaús, quando eles perceberam que era Jesus falando, a palavra de Jesus ardia no coração deles e não percebiam, é uma diferença. Agora, quando é aquela coisa, eu vou dar um minuto para parar para vocês dar glória a Deus. Não entendo isso. Aí, lá no canto, uma pessoa que estava querendo ouvir a conclusão daquela palavra para vir para dentro dela. Perdão. A pessoa vai ficar sem entender nada. Ela quer a conclusão daquilo que aquele pregador está falando, e às vezes ela perde o foco. E muitas vezes, a importância para a igreja, vamos ficar focando, não perder o foco nesse momento. Às vezes, quem está pregando, ele faz a própria igreja perder o foco. Isso é uma coisa que, quando a palavra, ela passa a não ter um objetivo único, a palavra ela passa a não ser única na hora que deve ensinar, a igreja com certeza ela vai ficando fraca. Por quê? Porque louvores demais, orações até em demasiada, mas sem a palavra de Deus consistente, a igreja vai ficando fraca. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conheceis a verdade vos libertará. Eu sempre falo isso. Os cultos de libertação são de muita importância. Tem gente que não gosta, eu gosto. Jamais vou desprezar. Eu comecei no ministério assim. Libertação, orar pela minha libertação, Jesus mandou fazer isso. Até hoje, expulsar demônios. Mas orar para expulsar demônios é o princípio, é a ponta do iceberg de libertação. A pessoa só vai ser liberta ao ouvir a palavra de Deus. Não é caindo, manifestando sempre. Porque verdadeiramente muita gente cai, manifesta, não se firma na igreja, volta a manifestar de novo e não está liberta. Mas quando a pessoa passa, dá ouvido à palavra de Deus, ouvir, entende que não quer mais o mundo, aquela pessoa está liberta e não manifesta mais. Então a gente vê que a palavra de Deus ela é absoluta. Talvez alguém possa explicar assim, me falar assim, mas o louvor também liberta. Sim, o louvor também liberta. Mas para o louvor libertar, primeiramente a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus, o coração dela ficar contrito, o coração dela ser semeado com a boa palavra, para ela entender aquele louvor que falou de algo dentro da palavra de Deus, para poder ela se emocionar, chorar e se libertar. Então, tudo é com a palavra de Deus. Sem palavra de Deus, a igreja fica fraca. Como eu já vi muita gente falando, na igreja tem muito louvor, tem muito isso, tem muita ministração, e só 5, 10 minutos de palavras. Por quê? Porque a palavra de Deus está perdendo importância. E às vezes até nas meia hora que tem de pregação, ainda assim é desviada para outras coisas. Então eu fico muito preocupado com isso. Só que não adianta eu fazer um vídeo do YouTube e dizer para você não ir mais para a sua igreja, você tem que ir para a sua igreja. Agora, tem que também estar sempre orando para que as igrejas passem a ter a meta da qual é a pregação. Os louvores, as orações, tudo é importante dentro da liturgia do culto. Mas é a palavra de Deus que é o alicerce da igreja, de qualquer igreja, de igrejas que são de Cristo, evidentemente. Porque o que aceita o alicerce passa a ser os ensinamentos daquele fundador e aponta até que queira tomar lugar da Bíblia. Vê a igreja dos Mormons, tem a própria Bíblia do Joseph Smith. Por quê? Porque tomou lugar do que é a palavra de Deus. Aí muitas vezes é fácil falar deles. E o que nós muitas vezes fazemos também? Será que não estamos deixando o louvores tomar parte da palavra de Deus? Muitas vezes a igreja que quer muito aceitar ministério de profeta, os profetas, a profetada toda, não está tomando a parte que era ser da palavra de Deus para levar para o coração das pessoas. Então, temos que avaliar muito isso aí. Lógico que esse vídeo que eu faço, ele não é para, como eu estou dizendo também, o filme é para ninguém, ele é poder deixar ninguém
entristecido, não é para poder ter desavenças. Eu prezo muito todas as denominações de Cristo, todas as igrejas, não importa qual nome seja, todas as igrejas para mim são meus irmãos em Cristo, mas todas as igrejas, como feito pelo material humano, tem seus erros, tem suas falhas, eu incluo a minha também, mas a verdade é que para os últimos dias agora, para evitar heresia dentro da igreja, só uma pregação firme e forte. E voltando ao início, naquela pregação gritando, onde o cara vai esbravejar, fazer aquela cara, aquela imponência mesmo. Não, é aquela palavra que está indo realmente atendendo a necessidade daqueles corações aflitos que estão ali. E lembrando, é lógico, como você falar, a pregação para poder massagear ego também, ela não vale nada, porque Jesus não massageou ego de ninguém. Então nós temos que entender que a pregação é nela que aprendemos a respeito do reino dos céus, de tudo. E não ficar só preso em teologias. Por que os fariseus não conseguiram aceitar Jesus? Porque eles ficaram tão presos na teologia deles e esqueceram as escrituras. Quando Jesus falou, examinar as escrituras delas que de mim testificam. Talvez alguém pergunta, mas o que eles liam eram as escrituras? Não, eles liam também seus ensinamentos à parte. Assim como nos dias atuais tem livros de teologia à parte, que não é a própria palavra de Deus, mas, pessoal, mas estudos baseados na palavra de Deus. Amém? Eles tinham estudos baseados nas escrituras, na qual eles se guiavam mais do que as próprias escrituras, senão eles teriam aceitado Jesus verdadeiramente. Por isso que os levitas daquela época eram um sacerdócio levita fraco em relação ao Velho Testamento. Porque abandonaram a prática verdadeira de ouvir e examinar as escrituras. Então não devemos deixar que hoje também venha ter um cristianismo fraco por abandonar a verdadeira prática da pregação dentro das igrejas. Pode se glorificar por uma pregação maravilhosa? Pode, amém. Mas aquilo tem que vir espontâneo. E também a sabedoria de cada pregador, de não querer fazer show e se amostrar, porque ali não é o pregador que vai estar sendo glorificado, é a palavra de Deus e o próprio Jesus que tem que ser glorificado. Porque quando se toma a palavra de Deus por vanglória, por vaidade, perde-se todo o sentido. E nos dias atuais, muitas heresias, muitas coisas entrando na igreja, muito joio. Então é necessário também que quem está pregando também tem que estar cheio do Espírito, para realmente a igreja se cheia. Porque senão de nada vale. Não são palavras persuasivas, não são palavras embusteiras que vai fazer o povo ser salvo. Por isso que aqueles soldados romanos, quando chegaram para aqueles irmãos, falaram, olha, nunca ninguém pregou como aquele homem. Porque Jesus não usava embuste, Jesus não usava vãs filosofia como aqueles homens, mas usava a palavra da verdade. E é isso que faz a igreja ser forte. E eu sempre vou defender a igreja, o templo, sempre vou defender a permanência de todos dentro da igreja, para que naquele dia possa realmente ter a unidade do corpo de Cristo. Não apenas porque estamos aprendendo nesse trimestre da escola dominical, mas isso eu sempre defendi. E desigrejados jamais. Tá bom? Esse é o vídeo que eu quis fazer hoje a respeito da importância da palavra de Deus para uma criação de uma igreja forte. Tá bom? Beijo carinhoso a todos, fiquem com Deus. Não esqueçam de ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, dê uma força aí. E se principalmente discordar da minha opinião, podem comentar e discordar perfeitamente, que estamos ali para um debate limpo e sincero, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.